Já estamos? Já, eu vou ligar aqui no... Ok, então boa tarde, pessoal. Estamos em mais aqui uma atividade da Rede Diversidade e Autonomia da Educação Pública. Eu estou aqui só para dar as boas-vindas, para agradecer a presença do professor Newton Duarte nessa atividade, nesse nosso seminário integrador, que é uma atividade autoformativa da nossa rede. Agradecer a professora Amália por estar aqui conosco para fazer essa mediação. Dizer também que essa é uma atividade que a gente está fazendo pela rede, integrada a uma outra atividade que nós, Univasf e UNEB, estamos desenvolvendo aqui no território Pernambuco do Norte Tapicuru, que é o lançamento do nosso projeto Escola da Terra, Alfabetização e Letramento, um projeto voltado para a formação dos professores e professoras do campo, com foco nas escolas multisseriadas, com 8 municípios aqui do território. Nós temos 120 professores participando desse projeto, e aí integramos a essa atividade da REDAP para que os professores pudessem participar desse momento formativo, conhecer a pedagogia histórico-crítica mais de perto, fazer um estudo mais aprofundado desse texto, inclusive, que leva o nome desse tema, dessa fala de hoje do professor Newton Duarte, e que a gente vai desdobrar nas formações a partir de abril. Eu quero registrar que nós vamos ter aqui, não necessariamente agora, mas as pessoas vão também vir depois, muita gente em sala de aula, mas vai assistir depois, os municípios de Andorinha, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande e Filadélfia, que são 8 dos 9 municípios do território que fizeram essa pactuação conosco para participarem desse projeto. Apenas o município de Ponto Novo, aqui no território, não está participando, mas essa formação também aqui em rede, que vai ficar gravada no nosso canal, vai alcançar todo mundo que tiver interesse nesse assunto. Então, quero agradecer, dizer que são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vou passar aqui a palavra para a professora Amália, para que ela possa apresentar o professor Newton Duarte e a gente possa usufruir dessa honra que é estar com ele aqui nessa tarde de hoje para aprender um pouco mais juntos, né? A partir de tudo que ele acumulou, da contribuição que ele tem histórica, né, na educação, para a gente pensar uma perspectiva de educação na contra-hegemonia. O professor Newton Duarte é uma referência e muito nos honra estar, não só hoje aqui, mas está conosco também na REDAP, ajudando a construir aí a luta no campo, aí na trincheira. Obrigada, professor, obrigada, Amália, obrigada, Catarina, obrigada, Roberto, né, por estarem aqui, inclusive nos possibilitando organizar esse momento online. Estou saindo para poder acompanhar e ouvir atentamente, aprender também aqui juntos. Obrigada, Ivânia. Boa tarde a cada pessoa aqui presente. Boa tarde especialmente ao professor Newton Duarte, que está aqui conosco. Né? Então, a REDAP, que é a Rede de Diversidade e Autonomia na Educação Pública, no seu 5º seminário integrador, tem o tema Educação Escolar e Formação Humana Omnilateral na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Para isso, o convidado desta tarde, o professor Newton Duarte, graduado em Pedagogia pela UFSCar, fez o mestrado em Pedagogia pela UFSCar, o doutorado o mestrado em Educação pela UFSCar e o doutorado em Educação pela Unicamp, né? Além disso, fez 3 pós-doutorados, 2 no Canadá, 1 na Inglaterra, né? Uma série de livros, artigos publicados. Dentre eles, nós vamos destacar aqui os livros Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, título muito interessante, professor, desse livro, né, que aguça ainda mais entendermos. O outro livro, Conhecimento Escolar e Luta de Classes, a Pedagogia Histórico-Crítica contra a Barbárie, em coautoria com o professor Saviani, e um outro livro, A Individualidade para Si. Além disso, coordena pesquisas, né? Dentre elas, relações entre conhecimento objetivo, posicionamento ético-político e desenvolvimento dos indivíduos nas concepções de currículo da pedagogia histórico-crítica e da teoria do conhecimento poderoso. Uma segunda pesquisa, Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky. E uma terceira pesquisa, a perspectiva marxista em educação. Né? O professor ainda coordena o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação. Né? Professor Produtividade CAPES, Produtividade
pesquisa 1C, né? E já foi professor visitante em algumas universidades, tá? Então, professor, ainda compõe corpo editorial de algumas revistas e presta assessorias e consultorias na elaboração de currículos escolares. Então, professor, com o tema da aula de hoje, a gente pretende, né, as primeiras aproximações para aqueles que ainda não conhecem, um aprofundamento para aqueles que já conhecem o seu trabalho, os seus textos, e que nós tenhamos uma tarde muito proveitosa de estudos, de estudos, perguntas, dúvidas, debates. Nós teremos aí 1 hora e depois abriremos para as perguntas, tá? Então, a palavra está com o senhor e fique à vontade. Opa, tá sem áudio, professor. Opa, tá sem áudio, professor. Desculpem, o meu áudio estava desativado. Eu vou sair, tá? Então, boa tarde, novamente. Boa tarde, obrigado, professora Amália, pela apresentação, pela acolhida. Obrigado, professora Ivânia, pelo convite que me foi feito para participar desta atividade, desse seminário integrador, 5º seminário integrador da REDAP. É para mim um privilégio poder conversar com vocês, ter essa oportunidade. Espero que realmente eu traga contribuições para os estudos e debates que vocês têm realizado e que continuarão a realizar. Espero que realmente a gente possa ter um diálogo bastante frutífero. Espero que todos vocês estejam bem, desejo mesmo para seus familiares, para seus amigos. E vamos conversar, então, sobre o tema da formação omnilateral, que, como disse a professora Ivânia, é um tema de um artigo meu, na verdade é um capítulo, né, que foi publicado em uma coletânea intitulada Crise Capitalista e Educação Brasileira, uma coletânea publicada em 2017, organizada pelo professor José Claudinei Lombardi, o professor Zezo, do STED-BR, uma coletânea publicada pela editora Navegando, então está num e-book de acesso gratuito no canal da editora Navegando, né? Então, repetindo, o título da coletânea, do livro, é Crise Capitalista e Educação Brasileira. E nesse livro, intitulado Crise Capitalista e Educação Brasileira, tem o capítulo 5, que é de minha autoria, intitulado Educação Escolar e Formação Humana Omnilateral na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Então, é sobre isso que falaremos hoje, que conversaremos, e é claro que numa apresentação, num tempo de uma fala, não dá para explorar todos os aspectos de uma temática tão complexa, mas procurarei, pelo menos, abordar alguns aspectos principais, de maneira a poder instigar a vocês, estimulá-los a estudar, estimular sua curiosidade, né, para estudar sobre esse tema, debater sobre esse tema, se possível, ler o meu texto. Bom, e por falar em texto, né, aproveitar já no início da fala, antes que eu me esqueça, quem tenha interesse em ler outros textos de minha autoria, poderá, é claro que dá para encontrá-los aí dispersos na internet, nas páginas, nos portais dos periódicos, onde os artigos foram publicados, e outras páginas, etc. Mas eu tenho procurado
para facilitar o acesso, né, aos textos, eu tenho procurado reunir a maior parte dos meus textos numa página, num portal, né, chamado Academia. E nesse portal Academia tem uma página minha, e nessa página tenho colocado a maior parte dos meus textos. Então, se vocês digitarem aí na internet, né, Newton Duarte Academia, vocês encontrarão essa página e aí poderão ter acesso aos meus textos. Acesso gratuitamente à grande maioria dos meus textos. Também tenho um canal no YouTube, então se vocês procurarem por Newton Duarte, 1961, que é o ano do meu nascimento, vocês encontrarão um canal no YouTube onde tenho procurado colocar a maior parte dos vídeos com palestras, como essa palestra de hoje aqui, nossa fala, né, nossa conversa, que sejam gravados, então tenho procurado disponibilizar também gratuitamente lá nesse canal no YouTube. Bom, vamos falar então sobre formação omnilateral, né? Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. O fato de ser na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né, quem conheça um pouco das coisas que tenho escrito, que tenho falado, que tenho ensinado, sabe que eu venho trabalhando com a pedagogia histórico-crítica desde a década de 1980. Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal de São Carlos, de 1982 a 1985. Enquanto fazia o curso de pedagogia, eu participei da equipe de um projeto que foi desenvolvido naquela época na Universidade Federal de São Carlos, um projeto intitulado Projeto de Alfabetização de Adultos. Então, era, como o próprio nome indica, um projeto dedicado a me enganei. O título do projeto não era esse. O título do projeto era Projeto de Alfabetização de Funcionários. A gente até chamava abreviadamente de PAF, Projeto de Alfabetização de Funcionários, PAF. Né? Esse projeto existia, e eu participei dele, como disse, enquanto fiz o curso de pedagogia, né, que concluí em 85. Esse projeto foi criado em 1980, quando professores e alunos da Universidade Federal de São Carlos se reuniram para, então, criarem esse projeto, porque foi constatado naquela época, em 1980, naquele ano, quando da realização de eleições para reitor da universidade, só lembrando, né, estávamos na época da ditadura, né? E então realizar eleições para reitor de uma universidade federal fazia parte desse processo de luta pela redemocratização da sociedade brasileira. E aí, nessa eleição, constataram que existiam funcionários da universidade que não sabiam ler nem escrever, que então estavam com dificuldade para votar, para exercer o seu direito, né, democrático de votar, porque não sabiam ler nem escrever. Naquela época não existia terceirização dos trabalhos da universidade, então todos os funcionários da universidade eram contratados, né, pela própria universidade. Naquela época, a Universidade Federal de São Carlos era uma área verde muito extensa, ainda não ocupada por prédios da universidade. Então, a área ocupada por prédios da universidade ainda era relativamente pequena em comparação a toda a área verde da universidade. Então, existiam funcionários que cuidavam dessa área verde, também existiam os funcionários que trabalhavam na área de obras e de construção civil, e entre esses funcionários existiam aqueles que não dominavam a leitura e a escrita, não dominavam a língua escrita. Então, aí foi criado esse projeto de alfabetização de funcionários. Eu me engajei nesse projeto, então, em 1982,
e, ao mesmo tempo, eu passei a fazer o curso de pedagogia, porque até então eu fazia o curso de engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos, abandonei o curso de engenharia de materiais, me engajei nesse projeto e passei a fazer o curso de pedagogia, que concluí em 1985. Enquanto cursava pedagogia e participava desse projeto, que era coordenado pela professora Beth Oliveira, que infelizmente faleceu no ano passado, enquanto participava desse projeto, como estudante do curso de pedagogia, né, realizei, junto com toda a equipe que participava desse projeto, muitos estudos de escritos de educadores brasileiros, né? Então, estudei Paulo Freire, evidentemente, porque era educação de adultos, estudei Demerval Saviani, que na época, então, os primeiros anos da década de 80, o professor Demerval Saviani publicando seus textos que vieram a constituir o livro Escola e Democracia, depois o livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Então, eu fazia pedagogia, participava desse projeto de alfabetização de funcionários, estudava todas essas coisas, estudava sobre dialética, sobre marxismo, teorias da educação, e também, nesse projeto, eu me dediquei à área específica de, poderíamos chamar de alfabetização em matemática, porque o professor que cuidava dessa área precisou se afastar do projeto, alguém precisava assumir essa área, eu, como tinha uma relação bastante positiva com a matemática, eu decidi, então, assumir esse trabalho de, digamos assim, desenvolvimento de uma metodologia de ensino para a alfabetização em matemática. E participei, então, dessa atividade, realizei estudos para isso durante esses anos, enquanto fazia pedagogia, de tal maneira que eu estava concluindo a pedagogia em 1985 e publicando artigos, né, sobre essa experiência, esse trabalho de ensino de matemática na educação de adultos. E aí, em 1986, então, no ano seguinte à conclusão do curso de pedagogia, foi publicado o meu primeiro livro, intitulado O Ensino de Matemática na Educação de Adultos. Então, desde essa época, foi quando eu me decidi, né, quando eu ainda fazia pedagogia, foi que eu me decidi trabalhar com a pedagogia histórico-crítica, estudar a pedagogia histórico-crítica a partir dos textos do professor Saviani, estudar os fundamentos da pedagogia histórico-crítica nos clássicos do marxismo, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Gramsci, Lukács e outros, né? Estudar também fundamentos da pedagogia histórico-crítica no campo da psicologia, como Vygotsky, Leontiev, Luria, etc. Então, tudo isso fui estudando naquela época, quer dizer, fazendo estudos iniciais. Eu era estudante de pedagogia, eu estava começando a conhecer todas essas coisas. Aí eu fiz o meu mestrado em educação, ainda lá na Universidade Federal de São Carlos. Começo de 1987, defendi minha dissertação de mestrado, ao mesmo tempo ingressei no doutorado na Unicamp, porque não havia ainda doutorado em educação na Federal de São Carlos. Fiz o meu doutorado na Unicamp, que defendi em outubro de 1992. E aí, no doutorado, eu me afastei da área de ensino de matemática, da área de educação de adultos, e me voltei para os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, né? E foi quando, então, eu desenvolvi um estudo no que poderíamos chamar de contribuição a uma teoria histórico-crítica da formação do indivíduo. A questão da formação do indivíduo na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e, claro, portanto, na perspectiva do marxismo, já que a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia de inspiração marxista. Então, esse breve relato inicial, só para situar vocês como que a questão da formação do ser humano, a formação do indivíduo, né, ela já começou, eu comecei a me ocupar disso, claro, fazendo curso de pedagogia e participando de um projeto de alfabetização de funcionários, porque tudo isso daí tem a ver com a formação dos seres humanos, né?
mas eu me aprofundei nessa questão realmente a partir do meu doutorado na Unicamp, quando então aprofundei meus estudos sobre a formação humana, a formação do indivíduo na perspectiva histórico-crítica. A professora Amália, quando fez aí a minha apresentação, mencionou um dos meus livros, intitulado A Individualidade para Si, que é justamente o título, quer dizer, o livro que escrevi a partir da minha tese de doutorado, que defendi em 15 de outubro de 1992 na Unicamp. Depois esse livro foi publicado com a sua primeira edição em 1993. E 20 anos depois, 2013, né, no começo do ano de 2013, eu me coloquei no trabalho de reelaborar o texto daquele livro, de melhorar o texto, melhorar a escrita, corrigir erros, acrescentar coisas, e aí isso resultou numa nova edição daquele livro. Então, tem a edição original, lá de 93, mas tem essa nova edição a partir de 2013. Então, eu tenho me dedicado a pensar sobre a questão da formação do ser humano, a formação do indivíduo na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Então, por isso que tem pedagogia histórico-crítica, né, no título do capítulo que foi selecionado para hoje, para conversarmos hoje. E a questão essa questão da formação do ser humano, eu tenho estudado ela sob vários ângulos, de várias formas, a partir de várias contribuições, de várias temáticas, né? E mais recentemente, digamos, tem esse livro também comentado, mencionado pela professora Amália, que é o livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, que é um título que eu fiz provocativo mesmo, a partir de um dos capítulos desse livro, em que eu argumento nesse livro, né, eu desenvolvo a seguinte argumentação, de que o trabalho educativo, ele ressuscita os mortos, metaforicamente, no sentido de que o conhecimento acumulado pela humanidade, conhecimento de ciências da natureza, ciências da sociedade, no campo das artes, no campo da filosofia, então, o conhecimento acumulado pela humanidade, o conhecimento nas suas melhores expressões, nas suas formas mais evoluídas, mais ricas, mais desenvolvidas. Esse conhecimento ele não é uma coisa morta, sem vida, afastada da vida, como muita gente pensa. Muita gente critica esse conhecimento dizendo que é algo distante da vida real das pessoas, é algo desprovido de vida, e ao contrário. Esse conhecimento, né, ele está repleto de atividade humana. O conhecimento, ele é síntese. Eu gosto de usar a ideia de condensação. Ele é condensação da atividade humana. Então, tem muita atividade humana sintetizada, condensada no conhecimento que vem sendo produzido e acumulado pela humanidade ao longo da história. Quando, então, o trabalho educativo faz a mediação entre os alunos e esse conhecimento, quando o professor ensina, quando o professor transmite esse conhecimento aos seus alunos, a educação escolar, então, está fazendo com que toda atividade humana que está em estado de latência, digamos assim, uma atividade que está ali adormecida naquele conhecimento, naqueles conteúdos, essa atividade é revivificada, ela é trazida à vida novamente. As pessoas, os alunos, né, sejam crianças, sejam adolescentes, jovens ou mesmo adultos, então, os alunos que estão se relacionando com esse conhecimento, né, estão procurando aprender, adquirir o domínio desse conhecimento pela mediação do ensino, da atividade da professora, do professor que está ensinando, né, que está transmitindo aquele conhecimento. Então, esse processo faz com que aquela atividade que estava em estado de latência ressuscite, volte à vida novamente, né?
e essa atividade volta à vida e ela se incorpora à vida, à atividade, ao ser, à personalidade, à individualidade de cada pessoa. As pessoas incorporam toda essa rica atividade do conhecimento historicamente acumulado à sua vida. Bom, isso é uma introdução para falarmos sobre a formação omnilateral, né? O que é formação omnilateral? Por que o tema da formação omnilateral é importante para a pedagogia histórico-crítica, é importante para o marxismo, os clássicos do marxismo, Marx, Engels, todos eles tinham essa perspectiva, né, da formação omnilateral do ser humano. Na realidade, assim, na verdade, pelo menos se eu estiver correto na leitura que faço dos clássicos do marxismo, a visão que eles defenderam de uma sociedade comunista, de uma sociedade que então supere o capitalismo, que vá além da sociedade capitalista, que supere as contradições da sociedade capitalista. Então, a visão que eles tinham de uma sociedade comunista, entre outras coisas, é a de uma sociedade que cria as condições para o desenvolvimento pleno de todos os indivíduos e de cada indivíduo. Cada pessoa poder desenvolver-se plenamente. Cada pessoa poder se desenvolver de maneira omnilateral. Omnilateral é o oposto de unilateral. Então, a proposta, a perspectiva de formação omnilateral, ela vem na direção da superação do caráter unilateral da vida humana, da formação humana na nossa sociedade contemporânea, que é a sociedade capitalista. Então, a ideia de comunismo, o ideal de comunismo, ele está relacionado a isso, à formação plena do ser humano, ao desenvolvimento de cada pessoa na sua plenitude. A sociedade se organizar e se organizar para e se responsabilizar pela formação plena, pelo desenvolvimento pleno de todas as pessoas. É a ideia de individualidade livre e universal. Engana-se quem pensa que a visão socialista, comunista de sociedade é uma visão na qual esteja ausente a preocupação com a individualidade. Quem afirma isso, no meu entender, não leu direito Karl Marx. Não leu adequadamente as obras de Karl Marx, porque nas obras de Karl Marx, a questão da formação omnilateral, da formação plena, do desenvolvimento da individualidade livre e universal, essa questão aparece o tempo todo, né? Então, eu acho um equívoco, aliás, um preconceito, quem tem essa visão de Karl Marx, do seu pensamento, e não só de Karl Marx, dos clássicos do marxismo, como se o marxismo negasse a individualidade. Muito pelo contrário, é a ideia exatamente de lutarmos para transformar a sociedade, para construirmos uma outra sociedade na qual os indivíduos possam se desenvolver plenamente. Só que a visão de individualidade e de desenvolvimento da individualidade no marxismo não é a mesma visão que tem o liberalismo, né? O liberalismo, ou seja, a visão burguesa de mundo, de sociedade, de ser humano, é uma visão na qual o indivíduo é visto de maneira isolada, né, destacada, apartada do restante da sociedade. Até mesmo a sociedade se apresentando muitas vezes como um obstáculo ao indivíduo, como um obstáculo à sua individualidade, como um obstáculo ao alcance dos seus objetivos egoístas, né? Porque na perspectiva do liberalismo, né, a liberdade do indivíduo significa ele perseguir os seus objetivos egoístas. E perseguindo seus objetivos egoístas,
ele estaria, segundo a visão liberal de mundo e de sociedade, né, o indivíduo estaria sem ter esse objetivo, mas ele estaria contribuindo para a sociedade. Inclusive, o filósofo Immanuel Kant, ele, num dos seus textos, ele escreveu comparando a sociedade humana com um bosque de árvores, dizendo que num bosque de árvores, né, cada árvore busca a luz do sol. Então, se ela busca a luz do sol, ela sobe, ela cresce para alcançar a luz do sol. Só que quando ela cresce, ela faz sombra para as árvores que estão ao lado dela, né? Ela está buscando a luz do sol. Ela não tem intenção de fazer sombra para as outras, mas faz, porque ela cresce e ela passa a fazer sombra para as outras. Aí a árvore que está na sombra cresce para buscar a luz do sol. Quando ela cresce e se torna mais alta do que outra, é ela que passa a fazer sombra para outra. Aí a outra também tem que crescer. Veja que a ideia que está implícita aí, né, no fundo é a ideia de competição, que é uma ideia burguesa, é uma ideia capitalista. A ideia de que cada pessoa se desenvolve competindo com as outras, competindo para alcançar o seu lugar ao sol, né? E nessa visão liberal, burguesa, dessa competição, né, nós teremos o progresso, o desenvolvimento da sociedade. É o bosque, nessa metáfora kantiana do bosque, né, é o bosque que está subindo. Pois bem, a visão marxista, a visão socialista de ser humano e de educação não é essa. Não é a de que o desenvolvimento da individualidade vai ocorrer a partir da competição, a partir de um processo em que eu procuro me colocar à frente dos outros, deixar os outros para trás. Um processo no qual eu procuro me tornar o vencedor, ao passo que os outros, então, se tornam os perdedores. Não. A nossa visão é a visão de que o desenvolvimento pleno, livre, universal de cada pessoa, de cada indivíduo, depende das relações sociais nas quais o indivíduo está inserido. E se depende das relações sociais, isso significa que quanto mais ricas de conteúdo, de humanidade, de sentido, de significado forem essas relações sociais, quanto mais múltiplas forem essas relações sociais, quanto mais amplas forem essas relações sociais, mais rica vai se tornando a individualidade de cada pessoa, a sua personalidade. Por quê? Porque a nossa individualidade, a nossa personalidade, ela é formada a partir da internalização das relações sociais. Vygotsky mostrou isso nos seus textos, ele mostrou isso com muita clareza, e, na verdade, Vygotsky não tirou isso da cabeça dele, além das pesquisas e dos estudos que ele fez no campo da psicologia, né? Isso está também na obra de Karl Marx, de Engels, enfim, dos clássicos do marxismo. A ideia de que cada ser humano cada pessoa é uma síntese das relações sociais. Então, para nós crescermos como indivíduos, para nós sermos livres e universais como indivíduos, nós precisamos estar inseridos numa riqueza de relações humanas, de relações sociais. Bem, já começamos aí com uma questão, né? Na sociedade em que vivemos, na sociedade capitalista, as relações humanas, as relações sociais, não são omnilaterais. Não são ricas e diversificadas, não são plenas de conteúdo, de significado e de sentido. Na sociedade capitalista, as relações humanas são unilaterais, são alienadas, alienantes. São relações que conduzem a cada um de nós a uma vida restrita, limitada a uma dimensão.
a um aspecto. E sabe qual é a dimensão? Qual é o aspecto ao qual estamos aprisionados unilateralmente nesta sociedade? É o valor de troca da mercadoria. Isso Karl Marx analisou desde o capítulo 1 do seu livro clássico O Capital. No capítulo 1, logo no começo daquele livro, Marx começa analisando a célula da sociedade capitalista. E a célula da sociedade capitalista é a mercadoria. E a mercadoria é uma contraditória unidade de valor de uso e valor de troca. Só que nessa contraditória unidade de valor de uso e valor de troca na mercadoria, o valor de uso prevalece. Quer dizer, perdão, o valor de troca prevalece. Prevalece o valor de troca. Então, o que importa é a mercadoria como valor de troca, como valor econômico. E o próprio trabalho humano se transforma em mercadoria. Uma mercadoria que é comprada pelo capital, então o trabalhador se vê na circunstância de ter que vender sua atividade, deixar de ser dono da sua atividade, o capital se torna proprietário da atividade do trabalhador. Ora, quando o capital se torna proprietário da atividade do trabalhador, ele se torna proprietário de uma parte da vida do trabalhador. Quer dizer que o trabalhador se vê obrigado a se desfazer de uma parte da sua vida, de horas diárias, semanais, mensais, anuais. Ele se desfaz de uma parte da sua vida. Ele vende o seu tempo. Ele vende sua energia física e mental. Ele vende sua vontade. Isso tudo passa a ser propriedade do capital. E essas relações, que são as relações capitalistas de produção, elas permeiam todas as relações sociais. Elas permeiam todas as atividades na nossa sociedade, de tal maneira que as relações sociais e as atividades estão reduzidas a um aspecto, que é o dinheiro. O dinheiro torna-se o representante universal da riqueza humana. O dinheiro torna-se o representante universal da atividade humana, o produto universal da atividade humana. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é uma mercadoria que é puro valor de troca, porque ela só serve para ser mediação na troca. O dinheiro é uma mercadoria desprovida de valor de uso. É pura abstração. O dinheiro é pura abstração. O dinheiro é unilateralidade. Então, as relações humanas na sociedade capitalista são relações unilaterais. As atividades na sociedade capitalista são atividades cujo sentido está reduzido ao seu valor econômico. Uma atividade será valorizada pela sociedade se ela produzir dinheiro, se ela gerar dinheiro. Quanto mais dinheiro ela gerar, mais valorizada ela será. Só que o dinheiro, se a gente parar para pensar, o que é o dinheiro? O dinheiro é um meio para a troca de mercadorias. Agora, quando esse meio se transforma no grande objetivo, no grande fim, nós temos uma inversão total. Aquilo que deveria ser um meio transforma-se em um fim. E as atividades humanas se tornam desprovidas de sentido verdadeiramente humano. O conteúdo das atividades se esvazia. O conteúdo das atividades deixa de ter valor. As pessoas não fazem o que fazem pelo conteúdo das atividades. Elas fazem pelo dinheiro. Seja pouco dinheiro, seja muito dinheiro, mas elas fazem pelo dinheiro. Isso quer dizer que, então, as atividades estão com o seu conteúdo reduzido alienadamente, a sua relação com o dinheiro. Então, estamos falando de que na sociedade capitalista, a vida humana é unilateral, porque ela é comandada por esse aspecto unilateral, que é o valor de troca das mercadorias, que é o dinheiro. Isso se reflete na formação das pessoas.
Porque desde a infância até a idade adulta, as pessoas são formadas também de maneira unilateral, né? Elas são formadas, em primeiro lugar, para ocuparem uma posição na divisão social do trabalho. E o que é a divisão social do trabalho? É exatamente a divisão da atividade humana, mas não uma divisão de acordo com os interesses das pessoas, suas inclinações, né, suas motivações, suas habilidades. Não, não é uma divisão com base nisso. A divisão social do trabalho é uma divisão da atividade humana com base na propriedade privada, na apropriação privada dos meios de produção. Porque no capitalismo, os meios de produção, eles não são propriedade socializada, eles são propriedade privada. Então, a apropriação privada dos meios de produção faz com que a atividade humana, o trabalho, seja distribuído de uma forma a atender os interesses da classe dominante e submeter a classe dominada a uma distribuição das tarefas, dos trabalhos, distribuição essa da qual a classe dominada não participa com poder decisório. A classe dominada não participa da decisão de como serão distribuídos os trabalhos na nossa sociedade. Ela tem que se submeter a essa distribuição. E ela tem que se submeter de acordo com o que é determinado pela lógica econômica. E a lógica econômica é determinada pela movimentação do capital. E o capital se movimenta de acordo com os interesses da burguesia, da classe dominante. Então, a formação humana, ela é conduzida de maneira a reproduzir essa divisão social do trabalho e também reproduzir o quê? A visão de mundo que legitima tudo isso. Porque é claro que precisa ter uma visão de mundo que legitime a sociedade burguesa, que legitime essa forma abstrata, unilateral, alienada de organizar o mundo, de organizar a sociedade, de distribuir as atividades, de formar as pessoas. Então é preciso fazer com que as pessoas pensem a realidade, pensem o mundo, pensem a vida, de maneira a aceitar que a sociedade capitalista é o único caminho, é a única possibilidade, é a única realidade humana. Só que não é. A própria sociedade capitalista gera, a partir das suas contradições, possibilidades de desenvolvimento humano que ultrapassa essa unilateralidade. E também vamos pensar o seguinte: a sociedade capitalista, ela não é uma coisa estática, é uma realidade dinâmica, é uma realidade em transformação. Em outras palavras, a sociedade capitalista é uma realidade histórica. Ela está inserida na história. Então, quando a gente fala em capitalismo, né, a gente precisa pensar o capitalismo numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva de totalidade histórica. A categoria de totalidade é muito importante para o marxismo e para a pedagogia histórico-crítica. Nós pensamos o hoje a partir da perspectiva de totalidade histórica. Então, o capitalismo, ele foi precedido por outras formas de sociedade ao longo da história. E a gente precisa compreender essas outras formas de sociedade que precederam o capitalismo. A gente precisa compreender como é que o capitalismo surgiu a partir da sociedade feudal, isto é, do modo de produção feudal. A gente precisa entender como é que o capitalismo se movimenta como sociedade, e o que movimenta qualquer sociedade são suas contradições. A dialética também trabalha com a categoria de contradição. Então, falei da categoria de totalidade, a categoria de contradição. Então, a sociedade capitalista, ela se movimenta a partir de contradições.
Então, a gente precisa compreender essas contradições, entender que a sociedade capitalista é contraditória. Se, por um lado, ela gera alienação, ela gera divisão social do trabalho, ela reproduz a ideologia dominante, ela aliena, ela unilateraliza, ela aprisiona, ela cerceia a vida e a formação das pessoas. Por outro lado, a sociedade capitalista, contraditoriamente, gera possibilidades de humanização, de desenvolvimento pleno, de desenvolvimento livre e universal. Claro que incorporando riquezas humanas também produzidas em sociedades que precederam ao capitalismo. Isso que eu falei da questão da história, né? Por exemplo, a antiguidade grega. A antiguidade grega deixou um legado importantíssimo para a humanidade, e esse legado continua a ter valor até hoje. A sociedade capitalista, ela não aboliu a importância do legado da sociedade da antiguidade grega. A época feudal, com todos os seus problemas, limites, contradições e alienações, também gerou contribuições para a história da humanidade. E a própria sociedade capitalista, desde a sua gênese, né, desde a sua origem, ela tem gerado contribuições para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pleno da humanidade. Acontece que essas possibilidades de desenvolvimento múltiplo, desenvolvimento omnilateral dos seres humanos, elas, como eu disse, são geradas em meio a todas essas contradições. Elas são geradas pelas contradições. É até melhor, em vez de dizer que elas são geradas em meio às contradições, é melhor dizer assim, essas possibilidades são geradas pelas contradições. São as contradições da sociedade capitalista que geram as possibilidades de humanização e, ao mesmo tempo, de alienação. Bom, mas nós estamos falando de formação omnilateral, formação plena. E estamos falando de educação escolar, porque nós trabalhamos com educação escolar, né? Seja educação escolar na educação infantil, nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, nos 5 anos finais, nos 4 anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, nós trabalhamos com educação escolar. Então, primeira coisa, né, se nós estamos falando de formação omnilateral, e se eu estou mencionando que a sociedade capitalista, ela ao mesmo tempo gera as possibilidades de formação omnilateral e gera as barreiras a essa formação omnilateral, a gente precisa, em primeiro lugar, ter clareza de que na sociedade capitalista nós não alcançaremos a universalização da formação omnilateral. Não alcançaremos. Na sociedade capitalista, a formação plena do ser humano sempre será um caso raro. Na verdade, o que nós, na melhor das hipóteses, o que nós conseguimos na sociedade capitalista é fazer avançar processos educativos e sociais nos quais os indivíduos, as pessoas, possam tomar consciência da limitação, da unilateralidade, da pobreza da nossa formação humana, para, a partir dessa tomada de consciência, agirmos no sentido de expandir os nossos horizontes, de mudar nossa visão de mundo, de procurar avançar em termos de uma formação mais rica, né, de relações sociais mais ricas, ou seja, nos desenvolvermos como individualidade, né, como seres humanos. É por isso que, naquele meu mencionado livro, eu trabalho com o conceito de individualidade para si. Na verdade, eu trabalho o tempo todo no livro com o movimento da individualidade em si em direção à individualidade para si. Um movimento que é dialético, que é heterogêneo, que é contraditório, que tem avanços, que tem recuos, que tem contradições, que tem problemas, mas é a luta pelo desenvolvimento do indivíduo. Então, eu diria
que essa luta pelo desenvolvimento do indivíduo na nossa sociedade parte do que poderíamos chamar um sentimento de insatisfação. Nós nos darmos conta de que estamos insatisfeitos com a redução da nossa vida pelos limites impostos pelo capitalismo, pela unilateralidade, pela alienação que o capitalismo impõe às nossas vidas, e procurarmos superar esses limites. Então, primeira coisa, sabemos que na sociedade capitalista não alcançaremos a formação omnilateral de maneira plena, não universalizaremos a formação omnilateral a todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente vai, então, se resignar a aceitar essa realidade como um dado insuperável. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer da luta em prol da formação omnilateral uma luta pela superação do capitalismo. Uma luta pela superação dessa sociedade que se tornou insustentável. O capitalismo é insustentável em todos os sentidos. É insustentável do ponto de vista ambiental. Veja aí, né, a crise climática, veja aí o quanto de destruição que esse modo de produção está causando em termos das condições ambientais no nosso planeta. Então, em primeiro lugar, o capitalismo se tornou insustentável do ponto de vista ambiental. Não enfrentaremos a questão ambiental sem lutarmos pela superação do capitalismo. Precisamos superar o capitalismo. Segundo, o capitalismo se tornou insustentável do ponto de vista das condições de vida das pessoas. Estou falando aqui, né, das abissais, das terríveis, gigantescas desigualdades sociais. As pessoas, na sua grande maioria, na grande maioria da humanidade, não têm as condições que deveriam ter para uma vida humana digna, para uma vida humana que realmente, né, respeitasse a dignidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, a sociedade capitalista tornou-se insustentável nesse sentido, porque as desigualdades sociais são cada vez maiores. A sociedade capitalista também tornou-se insustentável em termos da violência em todas as dimensões da vida social, a violência que só cresce. E toda essa insustentabilidade da sociedade capitalista se reflete, inclusive, nas pessoas, né, perdendo sentido, não vendo sentido para a sua vida. Veja as pessoas, né, quantas pessoas recorrendo ao quê? Ao suicídio, considerando que o suicídio seria a única alternativa. Jovens se suicidando, pessoas se suicidando, porque não veem sentido para a sua vida, né? Bem, então o capitalismo é uma sociedade que se tornou insustentável. Nós precisamos superá-lo. Ora, quer isso então dizer que enquanto não superarmos o capitalismo, não há o que fazer? Enquanto não superarmos o capitalismo, nós vamos ver só a alienação, a unilateralidade dos seres humanos? Não, de forma nenhuma. Até porque, para podermos superar o capitalismo, nós precisamos de uma atividade coletiva. A superação do capitalismo não vai cair do céu, não vem da natureza. Ela tem que ser uma atividade humana, coletiva, uma atividade de superação. E para a superação da atividade da sociedade capitalista, então nós precisamos que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo com o mundo, do que está acontecendo com as nossas vidas. Então, para isso, a gente precisa, sim, lutar em termos de, dentro dos limites, dentro das contradições que temos, lutar para avançarmos o máximo possível em direção a isso que estamos chamando de formação omnilateral. E aí entra a educação escolar. A educação escolar, ela pode, por si mesma, garantir uma formação omnilateral para as pessoas? Não. Em primeiro lugar, como eu disse, nós estamos no capitalismo, com todas essas contradições que já mencionei. Em segundo lugar, porque a vida das pessoas não se reduz à escola, é claro, nem a vida de uma criança, né?
Pensa o que é a vida de uma criança. Ela vai para a escola é importante na vida dela, mas a vida dela é mais do que a escola. A vida de todo ser humano é mais do que apenas a sua formação escolar. Apesar disso, a formação escolar é, sim, uma parte muito importante da vida humana. E aí cabe a pergunta: de que maneiras a educação escolar pode contribuir para a formação humana omnilateral? Ora, me parece que a principal contribuição da educação escolar para a formação humana omnilateral é formando e transformando a visão de mundo, a concepção de mundo de alunos e também de professores. Formando e transformando a visão de mundo. Só que formar e transformar a visão de mundo é algo que a escola faz a partir do trabalho com o quê? Com o conhecimento. A escola não forma a visão de mundo a partir do nada, a partir de discursos desprovidos de conhecimento. Não. A escola forma a visão de mundo a partir do trabalho com o conhecimento objetivo. Isso o professor Saviani vem insistindo conosco desde os primeiros anos da década de 1980, em que o professor Saviani afirmou que a tarefa da escola é a de socialização do saber sistematizado. Socialização do saber sistematizado, quer dizer, levar a todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes, jovens, adultos, levar o saber sistematizado, levar o conhecimento nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. É assim que a escola pode contribuir para a formação omnilateral, para o desenvolvimento da visão de mundo e, portanto, para a formação de sujeitos que individual e coletivamente atuem em direção à transformação da sociedade, à superação do capitalismo. Então, isso é um grande desafio que a pedagogia histórico-crítica tem colocado a todos nós, né? O grande desafio de atuarmos em condições que, sim, são limitantes, são restritivas, são eivadas de contradições, de problemas, de desafios, de barreiras, mas é dentro dessas condições que nós podemos e devemos atuar em direção a um processo de emancipação da humanidade das muitas formas de alienação e dominação. É esse, digamos, né, o horizonte, esse o contexto de visão da história e de visão do ser humano, de sociedade, de educação, no qual se coloca a questão da formação omnilateral e da educação escolar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Bom, acho que já se esgotou o meu tempo, agradeço pela atenção e agora acho que podemos passar para as questões e para o debate. Muito obrigado.